A gente vem estudando o livro de João já por algumas semanas já, até meses. Foram vários encontros bem legais e essa viagem que a gente teve com João se encerra hoje. Semana que vem a gente vai estar celebrando a Páscoa, a Sexta-feira Santa e a Páscoa, mas hoje a gente quer refletir um pouquinho sobre aquela morte, a morte de Cristo Jesus e o que isso teve de influência para nossas vidas e o que isso transformou a nossa vida de uma maneira extraordinária. Como eu já comentei no início do nosso culto de hoje, que amanhã nós vamos estar celebrando o Domingo de Ramos. E no Domingo de Ramos é aquele evento que eu acho sempre extraordinário, aquele evento que eu acho fantástico da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era super comum na época os reis entrarem, depois que eles tinham ganho uma batalha ou vencido uma guerra, entrarem com seus cavalos imponentes, com todo o seu exército, e as pessoas recebendo eles com festa. E ali está Jesus, aquela cena extraordinária de Jesus montado num burrinho e entrando em Jerusalém, né? E as pessoas colocando ramos, espalhando ramos por todos os lugares para que Jesus pudesse passar por cima. E a felicidade das pessoas em receber Jesus, a felicidade de estar recebendo lá Jesus mesmo, eles estavam recebendo um rei. Realmente eles estavam recebendo um rei naquele momento. Então por isso a felicidade daquelas pessoas. E Jesus vinha com o exército gigantesco dele, com toda a pompa. Não, óbvio, né? Ele vinha com os 12 discípulos entrando em Jerusalém. E a gente sabe por que ele estava entrando em Jerusalém. A gente sabe qual era o desfecho já dessa história. E muitas pessoas no mundo inteiro tiram esse domingo de Ramos, para levar ramos na igreja. As igrejas todas estão enfeitadas com ramos. Quando eu morava na República Dominicana, eu me lembro que a gente fazia no Domingo de Ramos uma encenação. Alguém da igreja buscava um burrinho, sentava e botava as roupas, encenando que era Jesus, e nós íamos em carreata, dávamos voltas na quadra onde era a igreja, com ramos e com pompas, cantando músicas, para daí celebrar o culto todos juntos. Muitas vezes nós celebrávamos o culto na rua, e este ano não dá. Que quer dizer, este ano a gente não vai conseguir entrar na igreja no Domingo de Ramos ou trazer os nossos ramos até o altar ou até a igreja, mas as nossas casas estão enfeitadas, né? Eu vi durante a semana inteira várias postagens, vários lugares no Instagram, no Facebook, de pessoas montando ornamentos do Domingo de Ramos na janela das casas, na porta das casas, nos muros, lembrando das pessoas da importância do Domingo de Ramos, lembrando das pessoas daquela importância da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E muitas pessoas estão fazendo esses enfeites, inclusive nós aqui também fizemos simbolicamente o enfeite para o Domingo de Ramos. Mas o que traz este enfeite na nossa vida? O que trouxe essa entrada de Jesus triunfal em Jerusalém? O que isso representa para nós? O interessante aqui e o paradoxo para mim é que Jesus está entrando, recebido por festa. As pessoas estão recebendo ele com festa, com alegria, com emoção. O Jesus, o nosso rei, ou aqueles que pensavam ainda, né, aqueles que Jesus vai nos libertar. Jesus fazia coisas grandiosas e as pessoas esperavam isso de Jesus, por isso estavam recebendo ele assim com festa. Mas Jesus sabe o que ia acontecer. Jesus está sabendo que ele está indo para a sua morte. Jesus está sabendo que está sendo recebido por festa pelas pessoas e que daqui a alguns dias ele vai ser crucificado. Jesus sabe disso. Óbvio que Jesus sabe. Jesus é Deus, Jesus é perfeito. Eu fico imaginando o que se passava na cabeça de Jesus, ser recebido com festa, e logo alguns dias depois a multidão mesmo gritar para Jesus: crucifica Jesus, vamos lá, prendam Jesus, açoitaram Jesus. E isso para mim é bem estranho, se a gente vai pensar assim, dessa maneira, assim, como que o povo que recebeu Jesus com festa,
o povo que recebeu Jesus com alegria, o povo que colocou ramos, espalhou os ramos por todos os lados, vai ser o mesmo povo que vai estar olhando depois ali para frente Jesus crucificado. Óbvio que muitos não sabiam da crucificação de Jesus, muitos não sabiam o que ia acontecer, mas Jesus sim sabia. E é claro que nós sabemos bem o que aconteceu naquele dia. Óbvio que Jesus estava indo pronto para a morte deles, para a morte dele. E o que isso significa para nós hoje? O que significou a entrada de Jesus? O que significou essa morte para todos nós? O capítulo 20 e o 21 de João tratam bem dessas coisas. Nós estudamos bem qual é o propósito pelo qual João colocou todas aquelas coisas escritas. A visita do túmulo, a gente vai ver um pouquinho semana que vem, no domingo de Páscoa, o túmulo vazio, o que isso representou para nós. Mas João escreveu aquelas coisas para que todos que creiam naquilo que foi escrito tenham a vida eterna. Isso tem um significado grande na nossa vida. Não é qualquer coisa que Jesus está dizendo ali. Não é qualquer coisa que João escreveu para nós. Ele está dizendo, todas essas coisas foram escritas para que, crendo nelas, vocês tenham a vida eterna. Para nós é difícil isso. Para nós é difícil entender o que aquela morte de Jesus nos trouxe. O que aquilo realmente significou. Porque para nós morte significa fim. Para os seres humanos e para muitas pessoas a morte é o fim. O dicionário até comenta que morte é ausência de vida. E a gente sabe disso. Para muitos, quando a gente morre, acabou. Para muitos, quando a gente fechar os olhos aqui na terra, significa o fim de todas as coisas. Por isso que muitas pessoas ficam desesperadas. Por isso que muitas pessoas perdem foco na vida. Colocam foco no trabalho, colocam foco em buscar coisas materiais, colocam foco em ter prazeres pessoais na vida. Por quê? Porque realmente a morte é o fim. Para muitas pessoas, a morte é o fim. Mas para nós cristãos, nós sabemos que o que Cristo Jesus fez na cruz, e o que foi escrito não só no livro de João, o que foi escrito em toda a Bíblia, nos apontam para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nos trouxe a vida eterna. E é óbvio, quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, nós abriremos na eternidade. E o que isso significa? Que muitas pessoas, em todos os lugares, todos aqueles que receberam a fé no Salvador Cristo Jesus, no dia em que fecharem os olhos aqui, eles vão abrir lá no céu e vão estar na festa gloriosa, a mesma festa que as pessoas receberam Jesus naquele dia de Domingo de Ramos. Vai ter festa no céu, nos recebendo eu, recebendo você, recebendo todos aqueles que colocaram o coração em Cristo Jesus. E óbvio, então essa morte de Cristo Jesus nos trouxe vida. A morte que ele passou, todo o sofrimento que ele passou, foi para nos dar o perdão dos nossos pecados. Muitas pessoas não gostam de conversar sobre a morte. Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte. Há muitos anos atrás, as pessoas, falar de morte era super natural, porque as pessoas morriam cedo. Hoje em dia, falar de morte é algo que não passa pela nossa cabeça, porque a gente quer falar de vida, a gente quer falar de festa, a expectativa de vida das pessoas é longa, mas nos últimos dias a gente escuta muitas notícias falando sobre morte. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia. Muitas pessoas nem puderam enterrar os seus entes queridos. Pensam nesse sofrimento, nessa dor, ou nesse vazio que vai deixar agora. Todos nós estamos trancafiados nas nossas casas, com medo dessa pandemia que está aí afora. E Jesus está aqui, do nosso lado. Jesus está na minha casa, Jesus está na casa de vocês, Jesus está aí do lado de vocês, abraçando vocês, protegendo vocês, cuidando vocês e relembrando vocês a cada dia que a morte que Cristo passou nos trouxe a vida.
Óbvio, a gente sabe que o túmulo no domingo da ressurreição ficou vazio. Jesus ressuscitou, e essa é a certeza para nós cristãos que nós também vamos ressuscitar. Por isso eu digo para você, o dia que nós fecharmos os olhos aqui na terra, nós vamos abrir os olhos lá no céu, e Jesus vai estar com os braços abertos, assim como ele morreu de braços abertos, ele vai estar com os braços abertos para nos receber na vida eterna. Graças à morte de Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Nós temos a certeza da salvação. Nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado. Por mais que muitas vezes estamos desesperados, por mais que muitos digam que parece que Deus se afastou de nós, é aí nesses momentos que Deus está mais próximo de nós. Nós podemos agora estar com medo, nós podemos agora estar incertos sobre o futuro, mas uma coisa é certa: estar com Cristo Jesus nos dá a segurança da vida eterna. Temos a certeza de que nós somos perdoados. Temos a certeza de que o que Cristo Jesus fez na cruz nos trouxe a vida eterna. E Ele nos ama. Ele nos ama por meio de Cristo Jesus. Deus fez tudo isso por cada um de nós. E o finalzinho do livro de João, no capítulo 21, fala sobre isso. Ele disse assim que se eu fosse escrever tudo que Jesus é, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus representa na nossa vida, ele disse que faltariam livros para escrever todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito, que Deus fez e que Deus fará na vida de cada um de nós. Possamos muitas vezes estar até desesperados, assustados, mas eu tenho certeza que em muitos lares hoje à noite, Cristo Jesus está ali, abraçando vocês, cuidando de vocês. Enquanto nós estamos alimentando a nossa fé com a palavra e com tudo que Cristo Jesus nos traz através das redes sociais agora, através da mídia, através da tecnologia, Cristo Jesus continua conosco todos os dias, nos abraçando. Como é bom se sentir ser amado por Cristo Jesus. Como é bom ter essa certeza. Então, quer dizer, não caberia, o amor de Deus é tão grande por cada um de nós, que não caberia escritos em livros, no mundo inteiro, a quantidade de coisas que Cristo fez, faz e continua fazendo na vida de cada um de nós. Então, tenho uma certeza: a morte de Cristo Jesus nos trouxe a vida eterna. Que Deus possa guardar em nossos corações essas palavras e que possamos sentir sim a certeza da presença de Cristo Jesus e a certeza de que a morte dele nos trouxe a vida eterna. Que Deus nos guarde hoje e sempre nesta certeza. Amém.